Você já parou para pensar até onde vai a coragem de um homem que se dispõe a falar em nome de Deus, quando todo um reino vive em rebeldia? Imagine ser Isaías, um profeta em um tempo onde as trevas espirituais tomam conta de tudo, e o povo não apenas ignora, mas persegue quem tenta apontar o caminho para a salvação. Ele viu o futuro de Judá desmoronando e, mesmo assim, não se calou. Ele anunciou tanto a promessa de restauração como o juízo que viria, e pagou um preço altíssimo por isso. Mas a grande pergunta é: como Isaías, um homem tão fiel, teve um fim tão trágico, e o que sua morte pode nos ensinar sobre fé, coragem e sacrifício? Como sua vida, marcada por sofrimento, ainda nos fala hoje? Fique comigo até o final e descubra a incrível e dolorosa jornada de Isaías. E antes de começarmos, já deu uma olhada se está inscrito no canal? Não perca a chance de acompanhar mais histórias como esta. Era o ano da morte do rei Uzias, um momento de incerteza para o povo de Judá. Isaías, um homem comum, estava no templo, buscando a Deus, quando teve uma visão impressionante. Ele viu o Senhor sentado em um trono alto e sublime, e ao redor dele estavam serafins, anjos com 6 asas, que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A presença de Deus era tão poderosa que o templo tremia e estava cheio de fumaça. Diante dessa visão, Isaías se sentiu pequeno e indigno, reconhecendo sua condição de pecado. Ele gritou: Ai de mim! Estou perdido! Mas, para sua surpresa, um dos serafins voou até ele com uma brasa viva tirada do altar e tocou seus lábios, dizendo: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado, perdoado. Isaías foi purificado e preparado para a missão que Deus tinha para ele. Então, Isaías ouviu a voz de Deus perguntando: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Sem hesitar, Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A partir desse momento, Isaías se tornou o profeta escolhido por Deus, disposto a levar sua palavra, mesmo sabendo que isso seria uma missão difícil e cheia de desafios. Ele aceitou o chamado com coragem e fé, pronto para cumprir o propósito divino, não importa o custo. Isaías, agora como profeta escolhido por Deus, se levanta para cumprir a missão que foi dada a ele. O povo de Judá e Israel, apesar de ser o povo escolhido por Deus, havia se afastado profundamente de sua vontade. Era uma época difícil, em que o reino estava dividido, Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos estavam vivendo em desobediência, corrupção e idolatria. O povo praticava o mal, se entregava a rituais vazios e injustiças, e se esquecia do verdadeiro Deus. Deus, então, levanta Isaías para anunciar seu julgamento e chamar o povo ao arrependimento. No início de sua profecia, Isaías descreve de forma muito clara a situação do povo de Judá e Israel. Ele começa com palavras duras, dizendo: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías estava proclamando o abandono do povo para com Deus, aquele que os havia escolhido e abençoado. Deus havia cuidado deles, os livrando de perigos e lhes dando prosperidade, mas agora, em vez de gratidão, o que se via era rebeldia. O povo de Deus estava, de fato, indo ao templo, oferecendo sacrifícios, mas seus corações estavam distantes. Deus não queria apenas rituais vazios ou sacrifícios de animais. Ele desejava corações arrependidos, pessoas dispostas a mudar suas vidas, a amar o próximo e a buscar a justiça. Mas, em vez disso, o povo estava corrompido, vivendo em mentiras e engano. O próprio rei e seus governantes estavam fazendo justiça de maneira errada, ignorando os mais pobres e oprimidos. Deus via tudo isso com tristeza e indignação. Isaías então fala em nome de Deus e descreve o estado espiritual da nação. Ele compara Judá a uma cidade arruinada, completamente corrompida, e diz que o país estava tão doente quanto um corpo ferido, sem cura. De cabeça a pé, não há nela coisa sã, tudo está ferido, todo o corpo está em ruínas. O profeta mostra que o pecado estava em toda parte, em todos os níveis da sociedade, e isso não passava despercebido por Deus. Ele sentia dor ao ver seu povo afastado. Isaías, com coragem, lembra ao povo que Deus não se agradava de suas ofertas de sacrifícios. O Senhor não estava interessado em holocaustos, festas ou celebrações quando o coração da nação estava longe dele. Deus diz, por meio de Isaías: Quem requer isso de vossas mãos, quando vós andais pisando os meus átrios? Ele estava declarando que a religião vazia e o pecado não poderiam coexistir. Ele queria um povo puro de coração e ação. A mensagem que Isaías trazia não era apenas um aviso de juízo, mas também um convite à restauração. Vinde depois e arrazoemos,
diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus estava dizendo que, se o povo se arrependesse verdadeiramente, ele os perdoaria, não importando o tamanho ou a gravidade de seus pecados. A promessa de perdão era clara. Se voltassem para ele, Deus os purificaria e restauraria sua relação com a nação. Mas a profecia de Isaías também tinha uma advertência. Se o povo não ouvisse e se recusasse a se arrepender, o juízo de Deus cairia sobre eles. Deus falou através de Isaías, dizendo que, se continuassem a fazer o mal, acabariam sendo destruídos. Mas, se não ouvirdes, e se não obedecerdes, a espada vos devorará. Isaías não estava apenas dizendo palavras de condenação, mas também mostrando o caminho para a salvação. A escolha estava nas mãos do povo. No fim, a mensagem de Isaías era clara. Deus queria um povo com coração sincero, não com coração cheio de formalismos e rituais vazios. O Senhor queria justiça, queria que as pessoas se amassem verdadeiramente, que ajudassem aos necessitados e que vivessem em santidade. Isaías mostrava que não havia outro caminho para a verdadeira restauração de Judá e Israel, a não ser o arrependimento genuíno e a busca sincera por Deus. O povo de Deus, diante dessas palavras, precisava escolher: continuar em seus caminhos de rebeldia e sofrer as consequências, ou se arrepender, mudar de vida e experimentar a misericórdia de Deus. Isaías, com firmeza e clareza, levantava o alerta, mas também oferecia a esperança de uma nova oportunidade. O tempo para decidir estava chegando, e o povo precisava ouvir a voz de Deus antes que fosse tarde demais. A nação de Israel estava em um período de grande escuridão. O reino do norte, Israel, havia sido devastado pelos assírios e o reino do sul, Judá, não estava muito melhor. O povo vivia em opressão, sem esperança, abalado pelas invasões e pelas crises internas. Os líderes eram corruptos e as promessas de restauração pareciam distantes, como uma luz muito fraca no fim de um túnel escuro. O medo tomava conta dos corações, e a sensação de que algo muito grave estava por vir só aumentava. Mas é nesse cenário de desespero, quando as trevas pareciam dominar, que Isaías, em uma visão divina, recebe uma mensagem de esperança que mudaria tudo: o anúncio de um Salvador que viria para trazer luz e salvação ao mundo. Isaías começa essa profecia descrevendo a situação de escuridão que o povo estava vivendo. Ele fala de um povo que andava em trevas, sem direção, sem força, perdido em seus próprios pecados e dificuldades. Mas, logo em seguida, ele traz uma mensagem de consolo e esperança. Isaías revela uma visão de um futuro em que a escuridão seria dissipada por uma grande luz. Ele profetiza: o povo que andava em trevas viu grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Esta luz não seria qualquer luz comum, mas uma luz que traria transformação, libertação e uma nova era para o povo de Deus. O profeta então fala de como essa luz traria grande alegria e alívio para os que sofriam. Ele descreve uma festa de celebração, como aquelas que aconteciam depois de uma grande vitória, onde o povo se alegraria como se tivesse sido libertado de um pesado fardo. Isaías também menciona que Deus, com sua intervenção, quebraria o jugo da opressão, o bastão do seu opressor, e a vara dos seus ombros, símbolos de domínio, sofrimento e escravidão. Aquilo que parecia ser uma vitória impossível, seria alcançado por meio dessa luz que vinha de Deus. E então, a profecia de Isaías se torna ainda mais clara. Essa luz, essa libertação, não viria de qualquer líder humano ou guerreiro terreno, mas de um ser extraordinário, um Messias, que nasceria para mudar o curso da história. Isaías revela as características desse Messias de uma forma grandiosa e cheia de expectativa. Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A vinda desse menino seria a grande mudança, a virada de uma era, o momento que traria esperança ao povo de Deus. Isaías descreve as qualidades do Messias de maneira impressionante, usando títulos poderosos para explicar sua grandeza. Ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, indicando que ele teria uma sabedoria divina, além de qualquer conselho humano. Esse Messias teria a capacidade de orientar e guiar, trazendo respostas para os dilemas mais profundos e soluções para os maiores problemas da humanidade. Além disso, ele seria o Deus Forte, um título que fala de sua força incomparável. Não era apenas um conselheiro sábio, mas também alguém com poder e autoridade para realizar feitos extraordinários. Isaías também o chama de Pai da Eternidade, um título que fala de sua natureza divina e eterna. Ele não seria um líder temporário, mas alguém cuja presença e reinado seriam eternos, sem fim. Por fim, Isaías o chama de Príncipe da Paz. Este título ressoaria com todos aqueles que viviam em tempos de guerra,
conflito e opressão. O Messias não seria apenas um pacificador, mas o próprio líder que traria a paz verdadeira, aquela que não se baseia em tratados temporários ou conquistas militares, mas em uma transformação profunda da sociedade e do coração humano. A profecia de Isaías continua, dizendo que o reinado desse Messias será marcado pela justiça e pela retidão. Ele governará com justiça, e seu domínio será marcado por uma paz que nunca terá fim. Isaías diz que o trono de Davi, de onde o Messias reinará, será estabelecido e sustentado com justiça, e que o zelo do Senhor dos Exércitos cumprirá essa promessa. Não será um reinado qualquer, mas o cumprimento da aliança de Deus com seu povo, uma promessa feita há séculos, agora finalmente prestes a ser realizada. O Messias traria uma nova ordem, onde a justiça e a paz seriam a base do seu reino. A mensagem que Isaías transmitia era clara e cheia de esperança. Mesmo diante da escuridão e do sofrimento que o povo de Deus enfrentava, uma luz brilhava no horizonte. O Messias viria para trazer liberdade, sabedoria, poder, paz e, acima de tudo, justiça. Ele seria o governante perfeito, cujos princípios seriam eternos e inabaláveis. A visão de Isaías é uma mensagem de transformação, de que, embora o presente fosse sombrio, o futuro trazia a promessa de algo muito maior e mais glorioso. Isaías não estava apenas descrevendo uma criança que nasceria em um estábulo, mas o próprio Deus encarnado, que viria para estabelecer um reino de paz, justiça e sabedoria. Ele estava apontando para a vinda do Salvador, para a revelação do Cristo, que traria esperança a todos os que andavam em trevas, oferecendo a luz da salvação para todos os corações aflitos. E, embora muitos naquele tempo não compreendessem a profundidade dessa promessa, Isaías estava anunciando a vinda de um rei cujos efeitos eternos seriam sentidos por toda a humanidade. A visão de Isaías sobre o Messias, portanto, não era apenas uma mensagem para o povo de Israel, mas para todos nós. Ela trazia a esperança de um futuro transformado, onde a justiça e a paz de Deus reinariam sobre a terra, e todos seriam restaurados em sua glória. O Messias prometido de Isaías é, na verdade, a luz que veio ao mundo em Jesus Cristo, trazendo a salvação e a renovação para todos os que creem nele. Isaías não tinha medo de falar a verdade, mesmo quando ela era dura. O povo de Israel e Judá estava sofrendo, mas o maior mal vinha de seus próprios governantes. Eles estavam no poder, mas em vez de proteger e cuidar do povo, estavam usando sua autoridade para oprimir os mais fracos. A corrupção e a ganância dominavam os líderes, que criavam leis injustas para enriquecer às custas dos pobres, das viúvas e dos órfãos, os mais vulneráveis na sociedade. Isaías denuncia isso com coragem, dizendo: ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem prescrição de opressão. Ele fala diretamente dos governantes que, com suas leis, estavam arruinando a nação. O profeta descreve com firmeza como esses líderes estavam roubando dos necessitados, privando os inocentes de seus direitos. Para despojar dos direitos dos pobres, para roubar dos órfãos e das viúvas, diz Isaías. Esses governantes, cegos pela ganância, estavam causando um sofrimento imenso no povo, mas nem se importavam com as consequências de suas ações. Enquanto o povo clamava por justiça, os governantes estavam preocupados apenas com o poder e o luxo. Isaías então questiona: que fareis no dia do juízo, no dia da calamidade que virá de longe? Ele desafia esses líderes a refletirem sobre o que farão quando o juízo de Deus vier sobre eles. A resposta era clara: não haveria escapatória. Por mais que tentassem se esconder atrás de sua riqueza e influência, não poderiam fugir do julgamento divino. Isaías mostra que, no fim, a justiça de Deus será cumprida, e aqueles que abusaram de seu poder não terão como escapar. A profecia é um alerta direto: a corrupção e a opressão têm um preço. Deus trará juízo, e aqueles que abusaram de sua autoridade não encontrarão abrigo. Não importa o quanto esses governantes tenham se exaltado, quando o juízo de Deus chegar, eles serão humilhados, e a justiça será feita. Isaías deixa claro que, no final, a balança da justiça de Deus se equilibrará, e o povo verá a restauração de tudo que foi perdido. Após um período de grande escuridão e opressão, Isaías traz uma visão de esperança e restauração para o povo de Israel. A nação, devastada pela corrupção e pela violência, parecia estar sem saída. Mas, em meio a essa escuridão, Isaías recebe uma promessa divina: do tronco de Jessé, o pai de Davi, surgirá um renovo, um novo rei que trará a restauração e a paz que o povo tanto esperava. Jessé, que representava a linhagem real de Israel, parecia estar sem vida, como uma árvore cortada. No entanto, das raízes dessa árvore, brotaria um novo rei, um rei diferente de todos os outros, que governaria com justiça, sabedoria e retidão.
Isaías descreve esse rei como alguém cheio do Espírito de Deus, alguém com sabedoria, entendimento, poder e conhecimento. Esse Messias não seria como os governantes corruptos que dominaram Israel, mas seria um líder perfeito, capaz de trazer verdadeira justiça. Sua sabedoria seria divina, e seu governo traria equilíbrio e prosperidade para toda a terra. Não haveria mais opressão ou violência, mas um reinado de paz e harmonia. A visão de Isaías é ainda mais surpreendente quando ele descreve como o mundo será transformado sob o governo desse Messias. Ele fala de um cenário onde até os animais viverão em paz uns com os outros. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, uma imagem poderosa de como a paz reinará não apenas entre os seres humanos, mas em toda a criação. Essa nova ordem será marcada pela ausência de medo e pela presença da justiça de Deus em todos os aspectos da vida. Isaías também revela que o Messias será um estandarte para todas as nações. Ele não viria apenas para salvar Israel, mas para ser a luz de todos os povos, trazendo unidade e paz ao mundo inteiro. O Messias reunirá os exilados de Israel e trará todos de volta à sua terra, restaurando a nação e trazendo paz para as nações. A restauração será completa. A terra, que antes estava desolada, florescerá novamente, e o povo de Deus viverá em segurança. Essa promessa de Isaías é uma visão do futuro glorioso que Deus tem para seu povo e para o mundo inteiro. Mesmo diante das dificuldades do presente, Isaías aponta para um futuro de esperança, onde o Messias trará uma nova ordem de paz, justiça e harmonia. A promessa de restauração é uma luz no fim do túnel, uma garantia de que, embora o presente seja difícil, o futuro será marcado pela presença de Deus e pela sua justiça perfeita. O cenário em Israel e Judá era desesperador. O povo estava imerso em corrupção e desobediência, e Deus, em sua justiça, havia decidido discipliná-los. Mas a forma como isso aconteceria foi surpreendente. Ele usaria a Síria, um império pagão conhecido por sua crueldade, como um instrumento para punir seu povo. Isaías, com coragem, começa a anunciar essa dura verdade: ai da Síria, vara da minha ira. Ou seja, a Síria seria como uma vara na mão de Deus, usada para disciplinar, mas não sem consequências para os próprios assírios. O que está achando dessa passagem? Achou impactante? Deixe aqui nos comentários. Embora a Síria fosse um instrumento de juízo, eles mesmos seriam responsabilizados por suas ações. Os assírios, em sua arrogância, achavam que estavam conquistando territórios por sua própria força, mas Isaías revela que, na verdade, estavam cumprindo o plano de Deus, sem saber. Eles se vangloriavam de sua força, mas não viam que, ao destruir as nações, estavam apenas agindo como uma ferramenta nas mãos de Deus. O Império Assírio pensava ser invencível, mas Isaías deixa claro que, em sua presunção, a queda deles estava garantida. Deus fala diretamente sobre a arrogância dos assírios, que se orgulhavam das vitórias como se fossem resultado de sua própria sabedoria e poder. Mas Isaías descreve como, no final, esse orgulho levaria à sua queda. O Império Assírio, tão grande e imponente, seria derrubado como uma árvore cortada por um lenhador. A destruição que causaram aos outros se voltaria contra eles. Eles seriam punidos não apenas por atacar Israel, mas por sua crueldade e soberba. E, embora a Síria fosse usada como ferramenta de correção, o juízo de Deus contra ela seria implacável. Isaías fala da queda iminente dos assírios, dizendo que Deus derrubaria sua grandeza e reduziria sua nação a nada. Por mais que parecesse invencível, a Síria não escaparia da justiça divina. No final, quem se exalta será humilhado, e a Síria, com todo o seu poder e orgulho, cairia como qualquer outro império que pensasse ser maior que Deus. Isaías, portanto, transmite uma mensagem clara: Deus usa até mesmo os inimigos de seu povo para cumprir seus planos, mas ninguém está além de seu alcance. Mesmo quando as circunstâncias parecem descontroladas, Deus tem o controle total. A Assíria seria uma ferramenta de juízo, mas seu orgulho e maldade não passariam impunes. No fim, a justiça de Deus prevaleceria, e aqueles que se exaltam contra ele seriam derrubados. O reinado de Ezequias foi marcado por momentos de grande fé, mas também por desafios imensos. Quando Ezequias se tornou rei de Judá, ele trouxe reformas significativas, restaurando o templo de Jerusalém e buscando conduzir o povo de volta a Deus. Mas a maior ameaça ao seu reino veio da Síria, um império imenso e brutal, que já havia destruído o reino de Israel. Agora, os assírios estavam prestes a atacar Jerusalém. O rei Senaqueribe da Síria enviou seu comandante para cercar Jerusalém. Em uma tentativa de enfraquecer o moral do povo, fez uma proposta cruel: rendam-se agora ou enfrentem a destruição total. Ele zombava da fé do povo, desafiando até o Deus de Israel.
O comandante assírio gritou aos soldados de Jerusalém, dizendo que Deus não o salvaria, e que as vitórias da Síria haviam sido conquistadas por sua própria força. Diante da ameaça de destruição e da humilhação pública, Ezequias tomou uma decisão importante. Ele rasgou suas roupas, entrou no templo e orou com fervor, pedindo a Deus por salvação. Senhor, olha para o que está acontecendo. Tu és o nosso único defensor. Ele clamou. Ele sabia que a vitória não viria de suas forças, mas de Deus. Isaías, o profeta, recebe a palavra de Deus e transmite uma mensagem de esperança para Ezequias. Não temais, porque Deus lutará por vocês. Deus assegura que Jerusalém não cairia nas mãos dos assírios, e naquela mesma noite, um milagre acontece. O anjo do Senhor destrói 185.000 soldados assírios durante o sono, e ao amanhecer, Senaqueribe vê seu exército devastado. Ele não tem outra escolha senão recuar e voltar para sua terra. Jerusalém estava salva. Mas a história de Ezequias não termina sem um desafio. Depois de ser grandemente abençoado e livrado da ameaça da Síria, o rei de Judá comete um erro. Quando mensageiros de Babilônia chegam a Jerusalém, ouvindo falar da vitória e das riquezas do reino, Ezequias os recebe e mostra todo o tesouro e a grandeza de sua cidade. Ele se orgulha de sua prosperidade e de sua salvação, esquecendo que tudo aquilo veio de Deus. Quando Isaías o confronta sobre sua atitude, Ezequias reconhece seu erro, mas a consequência da sua falta de humildade será uma profecia de destruição futura. A Babilônia, mais tarde, levaria tudo que ele mostrará como riqueza e Jerusalém cairia. Apesar desse erro, Ezequias se arrepende, e a misericórdia de Deus é vista mais uma vez. Deus promete que ele não verá a destruição, e morreria em paz, sem testemunhar o exílio de seu povo. Ezequias teve suas falhas, mas também soube voltar-se para Deus em oração e arrependimento, reconhecendo que, mesmo nas vitórias, sua dependência de Deus era fundamental. A história de Ezequias é um lembrete poderoso de que, por mais que sejamos abençoados e libertados por Deus, devemos manter a humildade e sempre reconhecer que nossa força vem dele. Quando confiamos em Deus e buscamos sua ajuda, Ele é fiel para salvar e restaurar. Babilônia, no auge de seu poder, era um império formidável, com suas riquezas, força militar e orgulho imensurável. Os babilônios se viam como imbatíveis, acreditando que seus deuses os favoreciam e que sua grandeza jamais teria fim. Mas Isaías, com a visão profética dada por Deus, levanta uma voz de juízo contra essa nação. Ele anuncia a queda de Babilônia, que, por mais gloriosa que fosse, não passaria ilesa da justiça de Deus. A profecia começa com um chamado à ação: levantai o estandarte contra a Babilônia. Isaías descreve como o Senhor usaria os medos e os persas, povos que até então eram vistos como inferiores, para derrotar a grande Babilônia. Para o povo de Deus, que vivia sob a opressão babilônica, essa mensagem era de esperança. A destruição de Babilônia significava, também, a libertação. Isaías pinta um quadro vívido da cidade em ruínas, uma nação que já havia sido grande, mas que agora seria consumida pela própria arrogância. Ele descreve o fim de Babilônia como uma catástrofe. Seus exércitos seriam derrotados, suas riquezas saqueadas, e a cidade que um dia brilhou com tanto orgulho se tornaria um deserto. O próprio rei da Babilônia, que se via como um deus, seria derrubado. Isaías fala de como esse rei desejava se elevar acima de tudo, se colocando no trono celestial, mas sua queda seria inevitável. A profecia vai ainda mais fundo, comparando o orgulho do rei babilônico ao orgulho de Lúcifer, o anjo caído, que também se rebelou contra Deus e desejou ser igual a ele. O rei de Babilônia, cheio de orgulho, seria humilhado de forma semelhante, e sua glória se transformaria em vergonha. Isaías revela que o rei babilônico, que se via como invencível, seria derrotado por um poder muito maior, o poder de Deus. A queda de Babilônia não seria apenas uma derrota militar, mas também um juízo divino sobre a opressão e a soberba de seu império. O Império Babilônico, que havia dominado outras nações com violência e crueldade, agora enfrentaria a justiça de Deus. O exército de Babilônia seria derrotado, e sua cidade se tornaria um lugar desolado, habitado por animais selvagens, uma lembrança eterna de que todo império que se exalta contra Deus será derrubado. No entanto, a destruição de Babilônia não era apenas um julgamento para aquele império, mas uma promessa de restauração para os oprimidos. Isaías anuncia que, com a queda de Babilônia, o povo de Deus seria libertado e restaurado à sua terra. A justiça divina traria não apenas destruição para os ímpios, mas também esperança para os justos. A profecia contra a Babilônia é uma lição poderosa sobre a soberania de Deus. Nenhum império, por mais forte e grandioso que seja, está acima de seu julgamento. A arrogância e o orgulho sempre levam à queda,
e a justiça de Deus prevalecerá. Ao mesmo tempo, essa mensagem nos lembra que, mesmo nas maiores adversidades, Deus sempre tem o controle e que Ele levantará seu povo, mesmo no meio da tempestade. Essa história de Isaías contra a Babilônia é um poderoso lembrete de que, embora as nações e os governantes possam se orgulhar de seu poder, nada pode resistir à mão de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, e sua justiça, embora muitas vezes demore, será sempre cumprida. A morte de Acais, rei de Judá, não foi um momento de celebração para o profeta Isaías. Acais havia sido um rei fraco, cujas alianças com o império da Assíria e práticas idólatras tinham levado o reino de Judá a um caminho de decadência espiritual e política. Ao invés de confiar em Deus, Acais se voltava para alianças com potências estrangeiras, distanciando-se da proteção divina e enfraquecendo sua nação. Quando ele morreu, muitos esperavam que a morte do monarca tivesse um impacto direto na melhora de Judá. Porém, Isaías não compartilha dessa visão. Em seu lamento, Isaías faz uma reflexão profunda sobre o futuro de Judá. Ele começa com uma declaração direta: "Não se alegrem, filhas dos filisteus, que estão no território de Judá, pois, embora Acais tivesse partido, a verdadeira salvação ainda estava distante. A destruição que Acais trouxe ao país não desapareceria com sua morte. Na verdade, a iniquidade que ele havia semeado traria consequências duradouras. O rei tinha sido um obstáculo para a paz e a restauração, mas a queda de Judá ainda era iminente, com o povo sofrendo pelas escolhas erradas do governante. Isaías, ao invés de celebrar a morte do rei, chama a atenção para a continuidade do sofrimento e o vazio deixado por Acais. Ele revela que, embora a morte do rei parecesse um fim para a opressão, o juízo de Deus ainda estava em curso. Judá precisaria de um líder que verdadeiramente buscasse a face de Deus, mas, por enquanto, o povo continuaria perdido, sem direção. A morte de Acais não traria a libertação que muitos esperavam. A profecia de Isaías também é um reflexo do contraste entre a realidade de Judá e a soberania de Deus. Ele expressa tristeza pelo legado do rei, mas, ao mesmo tempo, uma esperança sutil por um futuro melhor. Isaías sabia que, mesmo no meio da desolação deixada por Acais, Deus ainda tinha um plano para restaurar seu povo. Não seria a morte de um rei fraco que traria a paz, mas a intervenção divina que restauraria a nação. O lamento de Isaías é, em essência, um aviso e uma reflexão sobre o impacto das decisões dos governantes e líderes. Ele não apenas lamenta a morte de Acais, mas destaca que o futuro de Judá dependeria de uma liderança que realmente buscasse a Deus. O profeta nos lembra que, apesar de nossas falhas e dos erros de nossos líderes, sempre existe esperança de restauração quando nos voltamos para Deus. Esse lamento de Isaías, então, é um equilíbrio entre a dor pelo fracasso do passado e a confiança no poder de Deus para transformar o futuro. Mesmo diante da morte de um rei, Isaías sabia que a verdadeira mudança não viria de simples trocas de governo, mas de uma reviravolta espiritual, onde o povo precisaria, finalmente, voltar seu coração para o Senhor. A história da vida e do ministério de Isaías é uma das mais poderosas e profundas na Bíblia, mas sua morte, embora não detalhada diretamente nas Escrituras, é cercada de uma tradição comovente e, ao mesmo tempo, dramática. Isaías foi um profeta fiel que entregou mensagens de juízo, esperança e restauração para o povo de Judá em um tempo de grande crise. Mas como foi o fim de sua vida? Como ele, um homem que viveu por um propósito divino tão claro, se despediu deste mundo? A tradição, que remonta aos escritos de antigos historiadores judeus e textos extrabíblicos, conta que Isaías teve um fim trágico e sangrento. Segundo algumas dessas fontes, o profeta foi martirizado pelo próprio rei Manassés, um dos governantes mais cruéis que Judá já teve. Manassés, que havia subido ao trono após a morte de seu pai Ezequias, foi conhecido por sua enorme apostasia e por sua volta à idolatria. Ele, inclusive, se envolveu em práticas abomináveis que levaram o povo de Judá ainda mais para longe de Deus. Na visão bíblica, Manassés foi um rei que se afastou radicalmente do Senhor, ao ponto de até mesmo sacrificar seus próprios filhos em rituais pagãos. E, de acordo com a tradição, foi durante o reinado de Manassés que Isaías, um defensor intransigente da verdade divina, enfrentou seu trágico fim. O rei, furioso com as denúncias de Isaías contra a idolatria e a corrupção do seu governo, ordenou que o profeta fosse capturado e executado de maneira brutal. A tradição, registrada em textos como o Martírio de Isaías, conta que Isaías foi colocado dentro de um tronco de árvore oco. Esse tronco, uma espécie de túnel de madeira, foi usado como uma prisão improvisada, onde o profeta foi deixado. Mas, como era de se esperar de um homem tão corajoso e fiel a Deus, Isaías não se calou. Enquanto estava preso, ele continuava a proclamar a palavra do Senhor,
chamando o povo de Judá ao arrependimento e criticando as más ações do rei. No entanto, a ira de Manassés não conhecia limites. Em uma reviravolta cruel, ele ordenou que o tronco com Isaías fosse cerrado ao meio, de forma que o profeta fosse morto de maneira dolorosa e violenta. Essa maneira de execução, que era uma tortura pública, simbolizava não apenas a morte de um homem de Deus, mas a rejeição das mensagens que Isaías pregou incansavelmente ao povo de Judá. Isaías, em seu martírio, selou o fim de um capítulo doloroso para Israel, mas também demonstrou o compromisso com o Deus a quem ele serviu. A tradição conta que Isaías morreu, mas seu legado continuou a viver. Seu martírio não foi o fim de sua mensagem. De fato, muito do que ele pregou sobre a vinda do Messias, a restauração de Israel e o juízo de Deus contra as nações continuaria a se realizar em um futuro próximo. Embora Manassés tenha conseguido calar a voz de Isaías temporariamente, o eco de suas palavras seria ouvido por gerações seguintes. Ainda hoje, o livro de Isaías, que contém profecias poderosas de juízo, esperança e a promessa do Messias, ressoa nas igrejas, sinagogas e corações de milhões ao redor do mundo. O fim trágico e a morte violenta de Isaías, portanto, não são apenas o fim de um profeta. São uma representação da luta entre a luz e as trevas, entre a fidelidade a Deus e a rebeldia humana. Ele morreu como viveu, um fiel servo de Deus, que enfrentou a adversidade sem jamais comprometer sua mensagem divina. Isaías não foi o único profeta a morrer por sua fé, mas seu martírio tem uma característica especial, pois ele previu de forma vívida a vinda de um Salvador que, assim como ele, seria rejeitado e humilhado pelos homens, mas que, no final, traria a salvação ao mundo. A vida e a morte de Isaías são um poderoso testemunho de coragem, fidelidade e a confiança inabalável em Deus, mesmo diante das adversidades mais extremas. Seu exemplo de perseverança e de compromisso com a verdade, mesmo até a morte, serve como modelo de fé para todos os que buscam seguir a Deus, mesmo em tempos difíceis. E, ao final, Isaías, mesmo na morte, não foi esquecido. Ele foi elevado, como tantos outros mártires da fé, como um símbolo eterno da fidelidade a Deus e das palavras que ele nos dá, que permanecem vivas, fortes e verdadeiras, mesmo após séculos de história. Se ficou até aqui, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar nos comentários o que achou da história de Isaías.